Litoral dá gosto de ouvir. Estamos presentes em pelo menos 25 municípios do litoral sul catarinense, de Paulo Lopes até Passo de Torres, divisa com o Rio Grande do Sul. Agora eu quero abrir espaço no Jornal Litoral para conversar com a doutora Débora Pinter. Ela é conselheira para assuntos internacionais da OAB de Santa Catarina. Nós convidamos a doutora Débora para falar um pouco sobre esta situação que ocorre e que é praticamente uma guerra já lá na faixa de Gaza. Doutora Débora Pinter, prazer em recebê-la. Bom dia. Bom dia aí à Rádio Litoral. Agradeço pelo convite, agradeço muito, me sinto honrada. E bom dia também a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Pois é, doutora Débora, a senhora acredita que será fácil tirar os brasileiros que hoje ainda estão na faixa de Gaza? Nós precisamos estabelecer uma diferença entre aqueles brasileiros que se encontravam em viagem, ou seja, os turistas, né, que foram pegos de surpresa com essa situação toda, e existem também muitos brasileiros que são residentes em Israel. Nem todos os brasileiros manifestaram o desejo de serem retirados do país. Acredita-se que, pelo que se vê dos relatos das pessoas que moram lá, em função das redes sociais, muitos fazem relatos, muitas pessoas estão relatando diariamente o que vem acontecendo, e pelos brasileiros residentes, o que a gente percebe é que existe uma expectativa de que tudo volte ao normal em breve. Existe uma tratativa do governo brasileiro com o governo do Egito, de retirar as pessoas que passarem por uma fronteira terrestre, aqueles que desejarem sair do país. Muitos turistas já conseguiram sair, como é o caso da atriz Gabriela Duarte e sua família. Eles estão buscando vias alternativas na via terrestre, muitos já conseguiram sair de lá. Pois é, nós inclusive temos lá com a família o prefeito de Laguna, o Samir Hamadi, e está encontrando um pouco de dificuldade para um voo para o Brasil, mas deve conseguir. Ele é um dos que passa por esse momento difícil. Agora, doutora Débora, Israel quer invadir e o Hamas ameaça matar reféns. Como é que isto pode gerar um impasse ainda maior, não é? Na verdade, o que o Hamas está tentando fazer é tentando negociar. Os reféns que se tem notícia até o momento são mais ou menos 130 pessoas. Por outro lado, estima-se que existem mais de 5 mil prisioneiros palestinos nas cadeias de Israel. Então, não é muito divulgado, mas eu entendo que a tentativa do Hamas é negociar, então, essas prisões desses palestinos que estão nas cadeias de Israel. A situação muda momento a momento, mas as últimas notícias dão conta de que Israel já retomou parcialmente o controle da fronteira. Pois é, agora eu gostaria que a senhora nos falasse sobre a origem desse conflito, doutora Débora. Então, essa rivalidade se iniciou no pós-guerra. Esse conflito remonta logo após a Segunda Guerra Mundial, resumidamente, né, quando os judeus chegavam em massa na Palestina. E muitas lideranças que apoiavam o Hitler, né? Então isso resultou numa série de conflitos, porque os judeus chegavam em massa na Palestina. Depois disso se seguiram várias guerras, uma em 48, uma em 67, e assim sucessivas guerras, desde a criação do Estado de Israel, que foi sugerido pela ONU. A paz mais ou menos reina a partir de 2006, tendo que um conflito, né, com um grupo de resistência que se estabeleceu então na faixa de Gaza. Então hoje nós temos aí uma população do Estado de Israel que vive
em boas condições, é considerado um bom país para se viver, inclusive um país seguro, e esses resistentes que se estabeleceram ali na faixa de Gaza. É uma população que vive em condições muito precárias, né? Então, esse conflito mais ou menos se estabilizou dessa forma, e a maneira como esses dois povos acharam ali para conviver, para tentar conviver. Mas reconhecidamente o poder de Israel é infinitamente maior, né? E então havia uma relativa paz. O que contou aí nesse caso, nos últimos acontecimentos, foi justamente o elemento surpresa. Mas eu entendo que a tentativa do Hamas é negociar com esses prisioneiros e esses reféns que eles fizeram. Pois é, outra situação, doutora Débora, é a seguinte, é a posição do Brasil com relação ao conflito, ainda mais agora que o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU, indiretamente acaba participando deste incidente, não é mesmo? Na verdade, participa de forma direta. O Conselho de Segurança será bastante demandado. Eu entendo que se pode entender até como um teste para o Brasil aí de grande importância, né, da sua condição aí de condução do Conselho de Segurança. Porque uma vez declarado estado de guerra, Netanyahu não pode mais tomar decisões sozinho. No entanto, a posição do Brasil é também uma posição institucional, embora uma posição de comando, ainda assim é a posição da ONU. Nós temos que considerar que o Conselho de Segurança é composto de 15 países membros, né? E que o Brasil sequer tem direito de voto nesse conselho. Então, embora é uma posição de importância, de destaque no momento, mas ainda assim é uma posição institucional da ONU. E até onde esse conflito ameaça os preços do petróleo, por exemplo, no mercado mundial, na sua opinião? A gente percebeu, né, que esses preços dispararam no primeiro dia, logo após as notícias, mas a tendência é se estabilizar mesmo na crise, porque sabemos que os Estados Unidos detêm o título de maior produtor mundial e a estabilidade financeira desse país acaba gerando também uma certa estabilidade nos preços. Mas esses reflexos em nível mundial, eles irão depender da extensão dessa crise, dos países que venham a ser envolvidos. Eu entendo que a tendência é que se estabilize mesmo na crise. A gente sabe que a região vivia em paz, mas sempre foi conflituosa. Então, se a situação permanecer sob controle, os preços voltam ao normal. Muito bem. Doutora Débora Pinter, obrigado pela participação por aqui, pela gentileza. Eu sei que a senhora se encontra em Miami, né, em compromisso profissional por aí. Um bom retorno para a senhora ao Brasil. Bom dia. Um bom dia, muito obrigada a todos também. Um bom dia a todos. Conversei com a assessora para assuntos internacionais da OAB de Santa Catarina, a advogada Débora Pinter.